19h55, noite de sexta-feira, 5 de junho do ano de 2026. Estamos chegando para o tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Sexta-feira, concurso Academia Bíblica. Perguntas e respostas sobre a divindade de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de João. Vem conosco e te faremos bem, é o nosso lema. Vem para a palavra você também. Vem chegando Edilson Basaglia, música, amor e fé. Canta para nós, Edilson Basaglia, amor e fé. Edilson Basaglia, e a música que toda sexta-feira vem para essa apresentação, Amor e Fé. 19h59. Sejam todos bem-vindos ao nosso tempo das apresentações do programa Comunicações da Palavra, desta sexta-feira, que, por sinal, já começou. E eu vou já para a leitura do texto do Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler um trecho. A nossa compreensão vem para ser trabalhada neste capítulo,
com perguntas e respostas. Já fizemos algumas perguntas, pelo menos já chegamos até a quarta pergunta, eu creio, quarta ou quinta pergunta. Eu retomo para você o resumo, trago um resumo para você daquilo que já foi e seguimos dessa forma adiante. Nós estamos, boa noite, Ribeirão Preto. Agora eu estou arrumando um recurso aqui para que eu tenha condição de entender o que você está escrevendo. Eu vou ver se eu consigo ver por aqui, tá bom? Quando você escrever alguma coisa, eu vou tentar ver por aqui. Acho que consigo. Tá, não consegui não. Não tá. Eu pensei que daria certo. A mãe escreveu alguma coisa ali, mas não apareceu para mim aqui. Perguntas e respostas sobre a divindade de Jesus no capítulo 5 do Evangelho de João. Eu vou à leitura então desse texto, que é um texto importante. Acontece um milagre. Jesus realiza esse milagre. E desse milagre nós temos todo um momento de fala de Jesus, praticamente do versículo 19 até o versículo 47, nós temos Jesus expressando. Tanto é que na minha Bíblia, as falas de Jesus estão em vermelho. Então, do versículo 19 até o versículo 47, nós temos a fala de Jesus em cima exatamente desse fato da sua divindade, dele ser realmente quem ele afirmava ser. Jesus é Deus, o Deus Filho. E depois disto, capítulo 5, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jaziam grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, versículo 19, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai.
porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Muitas pessoas certamente terão uma surpresa quando ocorrer o segundo advento de Cristo. Porque ficam com aquele pensamento, com aquela concepção e percepção, Jesus, o Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não virá como cordeiro, ele virá como leão e vem para julgar. É interessante atentar para isso. O que a cura do homem doente há 38 anos revela sobre Jesus? Já falamos sobre isso, já fizemos essa pergunta, eu já trouxe a resposta dessa pergunta. O homem estava 38 anos enfermo, e aí Jesus vem e apenas com uma palavra, um diálogo, e tudo muda a situação daquele homem. Por que Jesus escolheu curar aquele homem no dia de sábado? Já falamos sobre isso. Qual o significado da ordem? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Já falamos também sobre isso. Como a acusação dos judeus é sábado, não tinha lícito carregar a cama. Valida a divindade de Jesus, também já falamos sobre isso. Qual foi a defesa de Jesus diante dos líderes religiosos, no versículo 17, quando eles estavam questionando porque havia curado no sábado? E a resposta está no texto. Ele então declarou: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. O que Jesus estava querendo levar-lhes à compreensão? Que ele equiparou a atividade, a obra contínua e soberana de Deus Pai. Ele equipara, então, a sua atividade à obra contínua e soberana de Deus. Realmente, ele tem essa evidência, ele tem essa colocação de mostrar para eles. Ele não esconde. Jesus não brinca de pique de esconde-esconde. Deus não brinca de pique de esconde-esconde. É um Deus que se revela. É um Deus que se mostra. Então Jesus mostrou exatamente ser quem ele de fato era. E é. E sempre será. O Deus Filho. Agora nós temos uma pergunta aqui do versículo 18. Onde fala que os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A pergunta que nós temos aqui, A pergunta que nós temos aqui é a pergunta atinente ao versículo 18, de acordo com o versículo 18. Qual era o real motivo dos judeus para quererem matar Jesus? Qual era o real motivo? Então, aqui de acordo com o versículo 18, os judeus estavam furiosos com Jesus por duas coisas. Vamos falar coisas, mas poderia ser por duas razões. Melhor a palavra razão, ou razões. Por duas razões. Os judeus estavam furiosos e desejando matar Jesus. Mas a segunda razão, ela é mais enfática, ela é mais provocadora desse desejo de fúria e vontade de matar Jesus. A primeira razão, porque não só quebrantava o sábado, mas dizia
que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles queriam matá-lo porque ele não apenas quebrava o sábado, quebrantava ou quebrava, mas dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então o texto é muito claro, preciso. Jesus se apresentou assim. Não é algo que ele tentou esconder, tentou ocultar. Pelo contrário, ele fez questão de destacar, de enfatizar, de mostrar quem verdadeiramente ele era. E o interessante é que João, o apóstolo, ele faz esse registro tão claro, tão preciso a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ah, agora ficou bom. Eu consegui um negócio aqui espetacular. Agora eu vou até colocar uma curtida aqui para vocês que já escreveram, tá? Agora vai funcionar. Agora eu fiquei animado. Pode escrever agora que vai chegar aqui. Tá? Boa noite da irmã Inês, da Tiana e da Fátima. Agora fica até mais ajeitado para você mandar os pedidos de oração. Tá? Eu consegui encontrar um meio aqui. Deixa eu colocar aqui um boa noite para todos. Quer ver só? Agora eu consegui uma maneira. Aí, tá bom. Qualquer recado chegar agora, pertinho de mim aqui, dá para ler. Vai dar para ler. Ah, milagres acontecem. Ou pelo menos situações que vão sendo resolvidas. Já resolvi o problema, então, de não enxergar ali, vou enxergar aqui. Tá ok. Tá? E Jesus, então, deixa isso muito claro, muito evidente. E João, como eu estava mencionando, o apóstolo João, Deus usou ele para exatamente escrever sobre a divindade de Jesus. Isso que você lê no Evangelho, por isso é de fato verdade, o que você lê no Evangelho de João, você não tem, de fato, nos outros evangelhos. Essa evidência, esse fato muito marcante sobre a divindade de Jesus, você encontra apenas no Evangelho de João. Aí, irmã Inês, a irmã Inês colocou, que bom, aí tá vendo só? Agora eu consigo ler. Mas quando alguém escreve, eu tenho que fazer um retrospecto aqui. Olha lá, apareceu o Felipe ali agora. Ele perguntou para mim esses dias como é que eu sabia que ele aparecia, sendo que ele não escrevia. Aí eu falei, não, eu vejo a sua foto, você curtindo e coisa assim. Tá, ok. Deixa eu fazer algo aqui agora. A Tiana está pedindo oração para a voz dela, tá bem afônica mesmo. Daqui a pouco vamos orar e vamos lembrar da voz dela. Então, essa pergunta que envolve o versículo 18, qual era o real motivo? Qual era o real motivo para os judeus quererem matar Jesus? Era o fato dele fazer-se igual a Deus. Aquilo ali afrontava tremendamente os judeus. Ainda mais eles zelosos, aqueles zelos sem entendimento. Eles tinham que estudar a respeito do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus. E falharam neste aspecto tão importante e tão necessário. E agora vem mais uma, tá para mais uma pergunta nessa noite? Mais uma pergunta. A pergunta de número 7. Mais uma pergunta. O que a declaração, que aí é a declaração do versículo 18, fazendo-se igual a Deus, atesta sobre o texto bíblico. Ela atesta
algo importante sobre o texto bíblico. Eu já dei a resposta, inclusive, dessa questão também. Porque Jesus, ele atesta que ele, o próprio Jesus, reivindicou ser Deus. E os judeus entenderam perfeitamente a sua pretensão à divindade. Ele reivindicou o Deus Filho. E deixou claro, através da sua resposta, quando eles perguntaram por que ele estava curando no sábado. Qual foi a resposta? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. É nessa resposta que vem toda essa consideração dos judeus procurarem ainda mais matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas fazia-se igual a Deus. Coloca ali, fazendo-se, aliás, dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. É nessa resposta do versículo 17 que Jesus apresentou, e depois Jesus vai envolver mais no diálogo com ele, a partir do versículo 19. Então tem toda uma fala de Jesus, que na semana que vem nós vamos ler esse trecho do 19 até o 47, porque é a fala de Jesus. E é uma fala que vai se estender até o versículo 47. E aliás, aqui no Evangelho de João, Jesus fala muito, dá muito testemunho. É o único evangelho que você tem uma fala de Jesus dizendo assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E aqui no capítulo 5, ele tem atitudes e ações que são prerrogativas de Deus e de mais ninguém. Então, ele tinha que ser quem ele se mostrava ser, o Deus. Ah, eu falei prerrogativa, e você fica pensando, mas qual? Dar a vida. No versículo 24, no capítulo 5, na verdade vos digo, e quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa afirmação aqui é uma prerrogativa de Deus. E Jesus usa essa prerrogativa. E o interessante é que Jesus afirma que o Filho, ele opera as mesmas obras que o Pai opera e possui vida em si mesmo. Olha lá no versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Veja bem, porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E eu quero parar hoje à noite aqui, mas não vai dar nem tempo de eu começar a tocar. Eu queria falar sobre este destaque que dá para o versículo 22, que vai corroborar com a segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, quando nós entendemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. É um texto precioso que você certamente conhece. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O julgamento que aguardamos, o juiz será Deus na pessoa de Cristo. Está entendendo? É claríssimo o texto aqui, ó. Conjuro-te, pois, diante de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Quem é que está vindo? Quem é que vai implantar um reino aqui na terra? Não é o Senhor Jesus? Vai reinar por 1000 anos? E aqui diz assim, ó, porque também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Filho assentar-se-á no tribunal para julgar. É o Filho. É Deus o Filho. Semana que vem nós tocaremos mais pormenorizadamente neste fato, ainda no capítulo 5, iremos desde o 19 ao 47. Eu tenho uma semana pela frente para continuar estudando, para continuar aprendendo e compartilhando, e assim deve ser. E você também, meu amado, compartilhe. Você tem uma missão juntamente conosco. É verdade, você pode compartilhar no Facebook, compartilhar no WhatsApp, compartilhar, enfim, onde você puder, mandar para alguém, dar a possibilidade que tal pessoa receba a instrução da palavra, aprender para praticar. Só praticaremos aquilo que temos aprendido, aquilo que recebemos a compreensão, o entendimento. Então compartilhe. Eu vou agora 2021, eu vou para a oração nesse momento. Hoje eu vi pela primeira vez uma foto da Dona Maria Cordeiro. Quando fiquei sabendo a idade dela e a situação que ela se encontra, bem debilitada, não está bem, a doença está agravando o seu ser, agora atingindo o fígado. Dona Maria Cordeiro está com 59 anos. Eu assustei, porque eu tenho 58, eu acabei de completar 58. Cheguei a 58 anos de idade, ainda com algumas considerações de... o que eu ia dizer? Estou ficando velho, mas um velho devagarzinho, né? Devagarzinho. Mas 59 anos, eu vi de alguém esses dias que com câncer partiu ainda mais jovem. Então é realmente uma situação delicada, vamos dizer assim. Mas ainda bem que nós temos o Deus Altíssimo e podemos orar e podemos clamar. E eu vou orar nesse momento. Eterno Deus, Senhor Altíssimo, nossas vidas pertencem ao Senhor. Quer vivamos, quer morramos, ó Deus, que bom conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque ausente do corpo é presente com o Senhor. Oro nessa noite pelas missionárias Meire e Celinha, trabalho em Rondônia, pastor Albertino em Moçambique. Ó Deus, supra todas as suas necessidades em glória por Jesus Cristo e dá-lhe, ó Deus, maior envolvimento na obra, pois o Senhor cuida da obra e dos recursos. A missionária Angélica, Deus, temos clamado em favor da sua saúde física, todo o procedimento necessário no tratamento, a viagem, seja ela abençoada pelo Senhor em cada dia, em cada momento da sua vida. A Dona Maria Cordeiro, Deus, eu tenho orado. Ó Deus, envia alguém lá na sua cidade para falar-lhe de Jesus Cristo, para comunicar uma boa notícia diante da triste realidade e situação vivida por essa mulher. Eu oro no nome de Jesus, o Deus que tudo podes. Também lembro em oração o Luiz Antônio, Deus, as complicações do pâncreas, a obra de salvação com a sua família. Apresentamos ele no altar do Senhor nesse momento.
Pai bendito, Pai eterno, no nome de Jesus também clamo em favor da irmã Cláudia, sua saúde espiritual, emocional e física, o tratamento que ela está realizando, que ela receba do Senhor o ânimo, o fortalecimento. Também, Senhor, colocamos no altar o Paulo Napolitano, sua debilitação física com o pulmão, e nós estamos orando pela obra de salvação, o conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Orando também pela irmã Inês de Ribeirão Preto, a cirurgia com esse procedimento de preparação do olho pelo Senhor, e depois o possível sendo feito pela equipe médica lá da sua cidade. Enquanto esperamos, estamos nos animando no Senhor. O Senhor é o Deus que pode abrir essa porta de esperança e realização para a irmã Inês. Também lembro em oração a Deus a petição da Alessandra Alves, a mãe Adriele, a filha Maria Alice, a obra de providência e graça e manifestação do Senhor para com essa família, Deus. Orando também pela minha irmã Tiana e Fátima, Tiana principalmente com a perda da voz, que ela venha receber a medicação conveniente e logo em breve já ter a sua saúde sendo restabelecida, a sua voz sendo restaurada. Oro pela salvação da Verônica Batista, Elias e também os meus sobrinhos Júlio, Jaqueline e João Henrique, colocando no altar do Senhor também o Romarco Daniel, a sua vida, familiares da irmã Rosângela, o esposo, a irmã que tem cirurgia para ser marcada, Luana, na petição da irmã Rosângela, uma pessoa que ela tem conversado a respeito da palavra do Senhor, a respeito da obra de salvação em Cristo Jesus. Bendito Deus, nesta noite dou graças por tudo, até mesmo pelo frio que está fazendo, e pela graça e misericórdia do Senhor nós temos o cobertor para nos aquecer. Por tudo graças, orando, ainda pelo Senhor Régio e Dona Cida, esse casal de idosos. E oramos nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Vamos chegando exatamente a 20 horas e 28 minutos. Esse relógio aqui do meu aparelho, ele é muito meu amigo, né? 20 e 28. Ele sempre me dá essa oportunidade de terminar a oração antes do horário de 20h30. Eu vou fazer a bênção oraônica e depois, então, estaremos encerrando. Eu vou agora começar a encerrar com isso aqui também, né? Depois da bênção oraônica, eu vou tocar isso aqui e você aperta o botãozinho aí para subir as curtidas, para subir. Cadê? Onde é que é aqui? Ah, é aqui, né? É aqui que aperta. Deixa eu ver se aparece ali. Ah, é aqui que tem que apertar. Tô aprendendo, ó. É aqui, ó. É aqui que aperta. Tô aprendendo. Aí você vai apertar. Isso, vamos lá. Vamos fazer a bênção araônica e depois a gente vai ficar apertando aqui. Eu vou tocar o meu assovio. Meu assovio de sorveteiro. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Aí vamos lá. Deixa eu ver se eu estou fazendo certo. Aí vai aparecendo lá. Legal. Quem mais já está comigo? Tá ok. 20 e 29. Tem um minuto ainda. Olha, até vou fazer música disso aqui, será, hein? Que é isso? Mas o bom é do sorveteiro, né? Ah, quando eu era garoto eu ouvia esse som. Até as garrafas de casa serviam para alguma coisa. Você lembra disso? Ai, tempo. 20 e 30. Vamos lá comigo, ó. Vamos lá. Vamos partir agora. Olha quanto coração ali, hein? Eu só não achei meu coração aqui. Eu só achei as curtidas.
Coração não tem para mim aqui. Ok. Aí a Tiana também, amém no coração. E assim nós vamos partindo. Querendo Deus, estaremos na próxima segunda-feira, porém tem domingo. Trabalho, bênção e provisão e bênção. Estou falando sobre esse assunto, os inimigos do trabalho. Vamos terminar os inimigos do trabalho nesse domingo. E ainda continuaremos o assunto do trabalho, mas inimigos do trabalho vamos terminar nesse domingo. A live, a transmissão às 19h30. Tenham todos uma ótima noite. Querendo Deus, nos encontraremos domingo 19h30. Tchau, gente!